Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos os pastores, professores da escola bíblica. Que Deus nos abençoe nesse dia, nesse estudo, onde nós estamos dando continuidade à nossa revista do milênio, chamados para reinar. E nós vimos, já entramos no reino milenar, vimos a parte que fala que inicia o reinado milenar com a prisão de Satanás. Vimos quem seria o rei no milênio, sobre o rei do milênio, que é Jesus Cristo. E nós vimos também sobre os aspectos políticos e econômicos no reino milenar. E hoje nós entramos então no estudo de número 10, o Reino Milenar, parte 4. Então, todas as partes anteriores, 1, 2 e 3, nós já vimos, conforme nós falamos, prisão de Satanás, Jesus Cristo como Rei do Milênio, aspectos políticos e econômicos. E agora, na parte 4, nós vamos ver os aspectos espirituais e físicos no milênio. Está lá, estudo 10, que está na página 74. Estudo 10, página 74. Tá certo? Meus amados, é com grande alegria, né, que nós chegamos até essa etapa. Com grande alegria, espero que todos estejam na melhor das expectativas para até a finalização do nosso curso, né, da nossa revista. Eu quero pedir, de antemão, quero pedir perdão aos irmãos, desculpa aos irmãos, porque nós não disponibilizamos o vídeo anteriormente, né? Tivemos algumas complicações e não foi possível produzirmos esse vídeo de instrução anteriormente. E se vazar algum áudio, né, que eu estou gravando de casa, temos vizinhanças, temos coisas acontecendo, né, no dia a dia, né, nas coisas, nada para, né, tudo continua, então pode vazar algum áudio. Então, já de antemão, eu peço perdão aos irmãos, peço desculpa aos meus irmãos, caso tenha algum áudio aí, né, que vaze durante a nossa gravação do nosso estudo, Então, vamos lá, né, na página 74, já no texto áureo, como nós sempre orientamos, juntamente com seus alunos, façam a leitura do texto áureo. Chame os seus alunos, vamos ler juntos o texto áureo. Pegue a revista, pegue o texto bíblico, Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, e vamos fazer a leitura juntos, que diz assim: para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é o momento do reinado de Jesus Cristo, onde o nosso Senhor estará sendo glorificado e exaltado por toda a terra, por toda a humanidade. Então, meus amados, nessa parte dos aspectos espirituais, né, eu quero te convidar a fazer duas perguntas para o seu aluno. Faça duas perguntas para o seu aluno. Primeira pergunta: o que acontece hoje na economia e na política, como nós já vimos no estudo anterior, tem a ver com o reino espiritual? Qual a relação daquilo que nós vimos nas aulas anteriores com o reinado espiritual? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: quais as suas percepções? Qual a percepção de cada um dos nossos alunos? Aí você vai fazer essa pergunta, vai dirigir essas duas perguntas aos seus alunos, anote aí essas perguntas, direcione aos seus alunos para que haja uma participação. Dê ali 5 minutos, não precisa mais do que 5 minutos, para que haja uma participação. Pergunte para eles, veja o que eles acham, veja o que eles lembram, recordam da aula anterior, das aulas anteriores, né, sobre os aspectos políticos e econômicos.
E aí, pergunte para eles qual a percepção de cada um, o que eles percebem sobre essas questões e essa relação com o reino espiritual. E aí, meus amados, nós temos lá na introdução, no final da introdução, nós temos um texto bíblico que é de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso nos chama a atenção para uma coisa. É importante, é fundamental que cada crente tenha a sua própria experiência espiritual. É necessário que tenhamos a nossa experiência espiritual com Deus, né? Se nós não temos ainda essa experiência, a Bíblia nos orienta a buscar. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos buscar com zelo os dons, né? E até os melhores dons. Todos os dons devem ser buscados, os dons espirituais devem ser buscados. E nós devemos buscar com zelo, ou seja, os dons, a experiência espiritual deve ser buscada, deve ser alvo de cada um de nós. Nós devemos almejar, nós devemos desejar e nós devemos buscar, como diz a palavra do Senhor. Como fala também sobre o entendimento, a compreensão, que nós devemos buscar cada vez mais o entendimento acerca de Jesus Cristo. Nós devemos prosseguir em buscar esse conhecimento, esse entendimento do Senhor Jesus. Nós devemos avançar nessa situação. E nós devemos também buscar o nosso crescimento na fé, na fé. E como nós fazemos isso? Uma das formas é pelo ouvir, né? Às vezes a experiência, pastor, eu não tenho experiência espiritual ainda alguma. Eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não oro em línguas, não falo em línguas, né? Eu não profetizo, eu não tenho dons de profetizar, e eu busco e não alcancei ainda. E aí, meus amados, qual o conselho que nós damos para os nossos alunos? Permaneçam, permaneçam. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, todas essas coisas também, inclusive, quando nós nos relacionamos com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, nós estamos também desenvolvendo a nossa fé. Nós estamos também desenvolvendo a nossa vida espiritual. E aí vai chegar o momento, sim, da nossa experiência espiritual, da experiência de vida espiritual de cada um. A grande questão é nunca deixar, é nunca desistir, né? Mesmo quando vier o desânimo, mesmo quando desanimar, não desista, continue, né? Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para trazer para as nossas vidas, para os nossos corações, não somente no futuro, não somente no milênio, mas nós já podemos experimentar muitas coisas do Senhor já para o hoje, já para o agora, já para este momento, tá? Então, nós vamos dar introdução a este assunto, a este tema, incentivando os irmãos a buscarem essa experiência com Deus, essa experiência espiritual. E na página 75, item 2, começa falando sobre os aspectos espirituais do reino milenar. Nós não vamos nos aprofundar muito nesse tema. Por quê? Porque nós imaginamos que a maioria dos irmãos já tem experiência espiritual. Então, nós não vamos ficar explicando o que é cada experiência espiritual, cada vida espiritual, né? Porque nós já imaginamos que os nossos alunos, ou na sua maioria, já tenham a sua experiência espiritual com Deus. Então, nós vamos tratar dessa parte um pouco mais breve, para que a gente tenha um tempo maior e melhor na outra parte, que são os aspectos físicos, tá certo? Bom, então, os aspectos espirituais no reino
milenar. Aí nós vemos que no reino milenar, a diferença é que a rendição a Jesus Cristo, ela será total por toda criatura. Toda criatura, todo ser, né, como diz a palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, todo ser que respira, toda a humanidade vai louvar e vai glorificar ao Senhor. Então, no milênio, durante o milênio, a vida espiritual será de total rendição a Jesus Cristo, né? Vai ser de total rendição a Jesus Cristo. E nós vamos lá para o item 2.1, que diz assim: o reino teocrático no milênio será um reino santo. Será um reino santo. E qual a base bíblica para isso? Como nós sempre falamos, nós orientamos, irmãos, pegue um dos textos. São vários textos bíblicos. Nós não vamos ler todos os textos bíblicos durante a nossa aula, mas pegue um dos textos, separe o que você achar melhor, leia todos, né, em casa, na preparação da aula, e escolha qual vai ser melhor para apresentar para o seu aluno. Eu escolhi aqui Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. Ezequiel, capítulo 39, versículo 7, que diz assim: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então, o reinado milenar de Jesus Cristo será santo. Todos conhecerão o nome santo do Senhor Jesus e todos vão se render a este Jesus Cristo, a esse Senhor. Vão se render a ouvir o nome do Senhor Jesus, vão se render a Ele, vão se curvar a Ele. Por isso o texto áureo que nós lemos, né, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Todos os joelhos vão se dobrar, toda a língua vai confessar. Então todos vão glorificar o Senhor. Então vai ser um reino santo. Os súditos serão santos. Todos os que da primeira ressurreição são santos e não vão mudar essa característica, né? Porque receberam o corpo glorificado. Então essa característica de santidão não vai ser mudada. O povo de Israel, o remanescente de Israel, também vai ter essa característica de santidade, porque estarão próximos a Jesus Cristo e estarão ali em Jerusalém, em Israel, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, conforme nós lemos no texto de Ezequiel 39, versículo 7. Tá certo? Tem lá no final, tem vários outros textos, viu, meus amados? Você pode ler todos os textos, mas lembre-se, vai ser um período de grande santidade. E nós já vivemos em santidade hoje, né? Nós já buscamos viver em santidade. Faz parte da vida cristã, faz parte da vida de todo cristão viver em santidade, porque o nosso Deus é santo, né? E a palavra do Senhor fala que sem santidade ninguém vai ver ao Senhor, ninguém verá a Deus. Então nós buscamos cada dia mais viver em santidade. E quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu vivo em santidade, quanto mais eu busco ao Senhor e busco a santidade, menos eu vou me render aos desejos e aos prazeres da carne. Então, a nossa vida espiritual, ela melhora cada vez mais quanto mais nos aproximamos de Deus em santidade, numa vida santa. Mas no reinado milenar, essa santidade vai abranger toda a terra. No item 2.2, página 76, diz assim: o reino teocrático no milênio será de glória. E diz assim: será um reino glorioso com o qual a glória de Deus encontrará plena manifestação
e sua presença será plenamente reconhecida, onde a comunhão com o Senhor será experimentada em uma dimensão sem igual. E aí tem vários textos novamente. O texto que eu separei, como eu já estou em Ezequiel, eu separei o texto de Ezequiel 37, versículos 27 e 28. Ezequiel 37, 27 e 28, que diz assim: O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então vai ser um reino de glória, né? O reino glorioso do Senhor, a presença gloriosa do nosso Jesus Cristo. E vai ser 1000 anos de muita glória, muita presença do Senhor. Imagine hoje as experiências que nós já temos hoje, a experiência com o Senhor, da glória do Senhor sendo manifestada. Nós tivemos agora recentemente a convenção, e foi um momento muito gostoso, maravilhoso, onde a presença gloriosa do Senhor estava ali, né? E aí nós tivemos essa experiência maravilhosa de comunhão gostosa com os nossos irmãos. Foi um momento maravilhoso. Agora, imagine isso multiplicado. Por isso que a gente chama a atenção dos irmãos, dos nossos alunos. Tenham as suas experiências espirituais com o Senhor. Busque ter as suas experiências espirituais com o Senhor nosso Deus. E nós temos aqui, vamos agora para o item, né? Aí tem um irmão, eu lembro sempre, tem um irmão na igreja, né, que sempre a gente tinha reuniões com o pastor Gedeon, o pai, né, o nosso estimado pastor Gedeon Pai, e quando tinha alguma coisa boa, né, falando de festa, falando de algum evento bom, né, de alguma coisa relacionada à comida também, não, vai ter comida, vai ter isso, vai ter aquilo outro, aí o irmão dava, oh glória, né? Então este momento, este reino de glória, a gente pode dizer, oh glória ao nosso Deus, né, meus amados? Vai ser um reino glorioso, de grandes experiências na presença do nosso Senhor Jesus Cristo como rei, coroado de glória. Item 2.3, que diz assim: o reino teocrático no milênio será caracterizado pela verdade. E aí diz assim: haverá grande manifestação da verdade no milênio, o que demonstra o caráter espiritual do reino. O fato de o homem ter mudado a verdade de Deus em mentira, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, por intermédio do Messias, agora que foi capaz de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Nós temos agora esse momento com Jesus Cristo, o ímpio, né? Os ímpios deitaram por terra a verdade de Deus e transformou a verdade em mentira. A mentira vai ser eliminada e Jesus vai entrar triunfante, cavalgando em glória, em majestade e em verdade, né? Conforme está lá em Apocalipse capítulo 19, está escrito fiel e verdadeiro, aquele que é fiel e verdadeiro. É ele que vem montado neste cavalo, né? E vem trazendo a verdade que vai imperar em toda a terra. Não haverá mais mentira. A mentira não vai mais prevalecer, porque a verdade do Senhor Jesus vai encher toda a terra. No item 2.4, na página 77, diz assim: o reino teocrático no milênio será caracterizado pela plenitude do Espírito Santo, certo? E alguns podem dizer, mas pastor,
Lá no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, que o Espírito Santo foi derramado, não estava cumprindo a profecia de Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, tal, tal, tal. Meus amados, ali estava cumprindo a profecia, sim, estava cumprindo, conforme o apóstolo Paulo falou. Só que há muito mais do Espírito Santo para gozarmos. Há muito mais do Espírito Santo para recebermos. Imagine o que nós hoje conseguimos, por exemplo, quando nós subimos um monte, quando nós jejuamos, quando nós levantamos de madrugada para oração, para estar na presença do Senhor. Essas experiências que são momentâneas, né? E que conseguimos passar algum pouco momento na presença do Senhor e nessa glória, e temos essa experiência com o Espírito Santo. Imagine que no reino milenar será uma experiência total e completa com o Espírito Santo, né? Então, na instituição do reino teocrático, ou seja, quando o reino foi estabelecido no milênio, o reinado será exercido na plenitude do Espírito Santo. Na plenitude do Espírito Santo. E em contraste, olha só, em contraste com a apatia espiritual, a frieza, o mundanismo do presente, haverá fervor espiritual, amor a Deus, alegria santa, entendimento universal, verdade espiritual e uma maravilhosa comunhão entre os santos. Imagine isso, viu? Imagine isso. Fora a tristeza, fora a frieza, fora o mundanismo. Cai tudo isso por terra. E aí você imagina o que vai restar para nós. O que nos vai restar? Fervor espiritual, amor a Deus, alegria santa, entendimento universal, verdade espiritual e uma maravilhosa comunhão. Oh, meus amados, só faz lembrar da convenção. Só faz lembrar da convenção. A comunhão é muito gostosa. E é muito importante. Só quando a gente participa de algo assim, a gente percebe o quanto que a comunhão é importante. E agora imagine isso em toda a esfera do globo terrestre. Vai ser algo maravilhoso, vai ser algo excepcional, algo tremendo. Item 2.5. Os sacrifícios e a adoração no reino teocrático do milênio. Né? Nós já sabemos que a teocracia restaurada no milênio, essa teocracia restaurada, vai ser marcada pela adoração a Jesus Cristo, como a gente já viu lá no texto áureo, vai ser marcado pela adoração. E aí, meus amados, todos vão se apresentar diante do Senhor para adorar, como está lá também em Isaías 63, versículo 23. E tem vários outros textos bíblicos, conforme nós já temos falado. Separa um, leia com os irmãos. Nós vemos nesses textos que haverá restauração. Agora, os textos que vêm a seguir fala da restauração do sacerdócio e a restituição do sistema de sacrifício com sangue durante a era milenar, durante o milênio. E aqui é uma grande questão de debate. É uma grande questão de debate. Porque, por exemplo, os amilenistas falam, não tem coerência. Não existe coerência, porque Jesus Cristo já se sacrificou, já fez o sacrifício, e esse sacrifício foi suficiente. Então, todos os sacrifícios anteriores que foram colocados para o povo de Israel fazer, encerrou a partir de Jesus Cristo, a partir da morte de Jesus Cristo. Então, deixou de haver a necessidade de sacrifício. Né? E nesse ponto, sim, nesse ponto nós convergimos, nesse ponto nós concordamos, que realmente o sacrifício de Jesus
foi suficiente para sanar o problema do pecado na terra. E aí vem a pergunta, então para que vai existir sacrifício durante o milênio? Se o sacrifício de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo, já foi suficiente para sanar o problema do pecado. E a resposta é muito simples, meus amados. Nós provavelmente, né, esses sacrifícios vão ser para relembrar, vai ser para memorizar, vai ser como um memorial, vai ser um sacrifício como um memorial remetendo à oferta de Jesus Cristo, a oferta da sua vida, a oferta que ele fez em resgate de muitos, a oferta do seu sangue lá na cruz do Calvário. Então, se a gente olhar por esse lado, o sacrifício sendo como um memorial, como uma lembrança, como uma recordação do sacrifício de Jesus Cristo, é totalmente cabível haver sacrifício, sim, durante o milênio, como um memorial, uma lembrança, né? E aí não anularia de jeito nenhum, de nenhuma forma, não vai anular o sacrifício de Jesus, porque esses sacrifícios restabelecidos não seriam sacrifício para o pecado, ou para o pecador, ou por causa do pecado, ou por causa do pecador, mas seria como um memorial, como uma lembrança do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E aí a gente tem, por exemplo, a gente tem hoje algo assim. A gente tem a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Do que senão um memorial da lembrança, né? Uma lembrança do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A ceia do Senhor, que nós fazemos. Alguns fazem semanalmente, outros fazem de mês em mês, outros fazem de ano em ano, né? Não importa. O que importa é que nós temos esse memorial. Nós temos esse memorial do sacrifício de Jesus Cristo. Então nós já temos algo que remete ao sacrifício de Jesus Cristo. Só que esse memorial, ele vai acabar. Jesus Cristo mesmo fala, nos ensina, que nós devemos fazer até que ele venha. Está escrito, né? Que nós devemos fazer este memorial, fazer a ceia do Senhor, até que ele venha. Então, quando ele voltar, não vai ter mais esse momento da ceia. Não vai haver mais a ceia, né? Porque Jesus Cristo vai estar aqui presente. Mas haverão sacrifícios restaurados para, e aí, né, não que os textos dizem assim, mas nós podemos observar que seriam como um memorial, uma lembrança do sacrifício de Jesus. Não seria para substituir o sacrifício de Jesus. Não é substituindo o sacrifício de Jesus. Nada substitui o sacrifício que Jesus fez. Somente Jesus Cristo podia fazer e ele o fez, tá certo? Então, os sacrifícios vão voltar conforme os textos bíblicos que tem aí. Escolha um dos textos, aí fica a critério dos irmãos, escolha um dos textos, leia com a igreja e faça esse comentário, né, de que esse sacrifício não é em substituição ao sacrifício de Jesus na cruz, né, e não é um sacrifício para o pecado ou para o pecador, mas provavelmente ele deva ser restituído como forma de recordar o sacrifício que Jesus fez. E nada melhor, né, para esse momento tão glorioso, espiritual, da presença e da glória de Jesus Cristo aqui presente nessa terra, do que algo para nos lembrar, né, do sacrifício que ele fez por amor de nós. Maravilhoso, né, meus amados? Maravilhoso. Nosso Jesus é maravilhoso. E nós temos que os sacrifícios retomados serviriam de memorial da cruz e de toda a história
maravilhosa da redenção de Israel e de todas as nações da terra, trazendo uma lembrança viva de tudo o que aconteceu no passado. Este retrospecto produziria um sentimento que resultaria em louvor e adoração jamais vistos na terra. Os sacrifícios lembrariam constantemente os povos da terra daquele que morreu, que pagou o preço da redenção por toda a criação e que cuja glória agora cobre a terra, como as águas cobrem o mar. Não é maravilhoso? Vamos agora para o item 3. O item 3 da revista, página 78. O item 3 são os aspectos físicos no reino milenar. Meus amados, muita coisa vai mudar fisicamente. Tem muita mudança física no reino milenar. E nós vamos ver essas mudanças, né? Nós vamos estudar agora essas mudanças que vão ocorrer e nós estaremos presentes com o Senhor Jesus durante o milênio e vamos ver todas essas mudanças ocorrerem, né? Nós temos aí, letra A Palestina se tornará a herança de Israel e isso é crucial para o cumprimento das alianças de Deus com Israel. Nós já falamos muito com relação que o milênio trata muito em relação às alianças que Deus fez, tanto com o povo de Israel, com os patriarcas, né? Com Abraão, Isaac, Jacó, com Davi, né? A aliança davídica. Então nós temos essas alianças de Deus e temos também essa aliança de Deus com a Palestina, com o território palestino, e essas mudanças vão acontecer exatamente para que se cumpra a aliança que Deus fez com o povo, com esse território e com o povo de Israel, com a nação de Israel e com o território da Palestina. Item B, né? Aí tem o texto bíblico, novamente, pegue um e leia com seus alunos. Letra B, a Palestina se tornará o centro do mundo e Jerusalém será o centro do governo do filho de Davi. Uma mudança, né? Uma mudança que lá na Grande Tribulação, a Bíblia fala, nos mostra que o anticristo vai ter um local, ele vai construir um local para que seja sede do seu governo, né? E aí esse local é chamado de Babilônia, né? Não que vai ser a Babilônia, mas ele vai ser reconhecido como Babilônia pelas coisas também que ocorreram na Babilônia, tá certo? E aí vai ter um local também no governo de Jesus Cristo, nos 1000 anos do reinado de Jesus Cristo, tem um local já pré-determinado por Deus, onde vai haver o governo vai estar centralizado. Então, o centro do governo do filho de Davi, que é Jesus Cristo, vai ser Jerusalém, tá certo? Letra C, a terra será reconstruída depois de ter sido devastada durante o período da tribulação. Então, a terra, durante o período da tribulação, nós vimos, inclusive, o pastor Gedeon Júnior fez estudos novamente, né, trazendo sobre a grande tribulação, né, trouxe esses estudos complementares. Eu recomendo aos irmãos, vejam, assistam esses estudos, repassem para os seus alunos também esses estudos complementares, são muito importantes, porque não tem como a gente abordar tudo na revista. Então, essa complementação, esses estudos complementares, são muito importantes para que a gente tenha essa compreensão total do que está reservado para nós durante o milênio. Então, a Terra, durante a Grande Tribulação, ela foi esmigalhada, né? Foi amassada, né? Então, houveram grandes catástrofes na Terra durante os 7 anos da Grande Tribulação. E aí, essa mesma terra, ela vai ser reconstruída
para que haja o governo do milênio de Jesus Cristo. E aí você tem também todos os textos bíblicos que mostram isso, tanto na letra A, na letra B e na letra C. Leia, professor, leia todos os textos, escolha um e leia com os seus alunos em sala de aula, tá certo? Item 3.1. Item 3.1. O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um local de muita importância bíblica. Tanto tem textos bíblicos no Antigo Testamento, textos bíblicos importantíssimos no Novo Testamento. Então, o Monte das Oliveiras ele tem a sua importância bíblica e não é diferente no milênio. No milênio, o próprio Jesus Cristo, o próprio Messias, ou Machia, como os judeus chamam, ele vai pisar ali no Monte das Oliveiras e a Bíblia fala que vai fender, vai dividir, né? E aí ele faz, o texto bíblico é de Zacarias, no capítulo 14. Então, novamente, os irmãos leiam em casa, lá, Zacarias capítulo 14, mas o texto bíblico é ali de Zacarias capítulo 14, que faz uma alusão com o terremoto que aconteceu no período do rei Uzias, né, que indicava ali aquela divisão e tudo, né, o abalo sísmico, né? Então, o texto bíblico ali faz essa alusão para demonstrar, para trazer esse abalo sísmico que vai ocorrer, essa mudança que vai ocorrer. E aí essa mudança vai dividir aquele local, aquela região, em duas partes, tá certo? Na volta de Jesus Cristo, os seus pés serão posicionados no Monte das Oliveiras, que se fenderá em duas partes, uma para o leste e outra para o sul, criando um vale no meio. Parece ser indicado no contexto como rota de fuga. Essa rota de fuga ali é aquela relação que eu falei, que eu mencionei, sobre os dias do rei Uzias, o terremoto ocorrido e tal, e a rota de fuga, tá certo? Então é só uma alusão a esse momento da rota de fuga, tá? Mas o Monte das Oliveiras vai se fender, vai se criar um vale no meio, quando Jesus Cristo pisar. E aí, eu lembro de uma imagem, eu vi uma imagem na internet, que aí tem um Jesus Cristo gigante, né? Que aí pisa ali, aí o globo terrestre está ali, e aí Jesus Cristo pisa e fende, e abre ali, fende o monte, né? Ele faz a divisão e tudo. E, bom, parece-me, né? Parece-me que não é bem assim, não é um Jesus Cristo gigantão. Mesmo porque a Bíblia fala que todo olho verá Jesus Cristo. E eu imagino hoje, né, por exemplo, a gente tem montes altíssimos, tem o monte mais alto, né, se não me engano é o Everest, o monte mais alto. E nós não vemos o Monte Everest em nenhuma outra parte do mundo, por mais alto que ele seja, né? Então nós não vemos. Por quê? Porque a Terra é esférica, a Terra é redonda. Então é impossível você ver uma coisa que está do outro lado. Nós não conseguimos, nós estamos no centro do Brasil, nós estamos no Distrito Federal, no DF, em Brasília, e nós não conseguimos ver os montes grandes que tem no Brasil. O Brasil tem montes grandiosíssimos também, né? E nós não conseguimos ver daqui, tá certo? Por quê? Porque a Terra é esférica, ela é redonda, né? Então é impossível. E aí, hoje nós vemos a possibilidade de como Jesus Cristo será visto, né? Hoje nós temos tecnologias que mostram o que está acontecendo em todo local do mundo ao vivo, né? À medida que está acontecendo, já está mostrando. Então já existe tecnologia para isso hoje. Então eu não imagino que seja dessa forma, um Jesus Cristo gigantão aparecendo, pisando ali na terra e dividindo o Monte das Oliveiras. Eu imagino que seja como aconteceu com Moisés e ali o Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abriu
e dividiu em duas partes, e o povo de Israel passou. E à medida que eles iam pisando e entrando no mar, o mar ia se abrindo, ia se dividindo. Então, imagino que seja mais ou menos nesse sentido, né? Isso é eu falando, tá? Eu imagino, não está escrito assim, mas isso é eu falando. Jesus Cristo pisa e aí vai se abrindo, né, e dividindo o monte em duas partes, como nós vimos, né? E aí, meus amados, nós vemos item 3.2, o relevo de Jerusalém e de Sião. O relevo de Jerusalém e de Sião. Eu gostaria de pegar os irmãos Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, versículo 2. Estou lá no final. Deixa eu pegar aqui. Isaías, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: Nos últimos dias se firmará o monte no templo do Senhor, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações. Né? Concorrerão a ele todas as nações. E aqui está falando do templo. Então, essas mudanças, né? Aqui já o relevo, está falando do relevo de Jerusalém. Então, as mudanças precisam ocorrer. Na região montanhosa, né? No local onde vai ser estabelecido o templo e da forma que vai ser estabelecido o templo, conforme o texto, né, que a Bíblia nos traz, essa mudança no templo de Ezequiel, capítulo 40, para que abrigue o templo, né, o templo do Senhor, esses relevos, essas montanhas, essas regiões montanhosas serão aplanadas. Meus amados, serão aplanadas. A palavra fugiu agora. Eu falei no início, agora já não sai mais. Né? Vai se tornar plana, se tornarão planas. Então, essas regiões montanhosas, onde vai abrigar o templo, e vai ter um novo templo no milênio, onde vai abrigar esse novo templo no milênio, para que abrigue o templo, para que abrigue as dimensões do templo, essa região vai ser vai ser plana, né? Vai se tornar plana. Então, essa região que é um relevo, né, que é elevado, ela vai se tornar plana, conforme nós temos os textos de Isaías 2, versículo 2, e Miqueias, que diz a mesma coisa, capítulo 4, versículo 1. Tá? Então, mudanças físicas durante o milênio. Item 3.3, mudanças resultantes na terra da Palestina. Aí fala na terra da Palestina. As mudanças topográficas parecem ser a preparação para a nova divisão da terra ampliada da Palestina, que agora abrange a área total prometida a Abraão. Então, nós sabemos que nós não estamos no milênio. Uma das coisas que nós sabemos que nós não estamos no milênio, né? Uma outra coisa que nós já vimos alguns textos, uma delas é a prisão de Satanás. Outra coisa que nós sabemos que nós não estamos no milênio, no reino do Mashiach ou do Messias, é porque a terra prometida a Abraão, ela não está e nunca foi totalmente ocupada, né? Então, a terra que Abraão percorreu, que está lá em Gênesis 15, versículo 18 a 21, nunca foi totalmente ocupada. Então, para ocupar toda essa região, haverá mudanças topográficas. Então, haverá mudanças no formato ali para que as promessas do Senhor, as promessas que Deus fez, sejam cumpridas. E nós vimos um texto muito interessante, né, de Mateus, que fala, entra, né, toma posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, todas estas coisas, todo esse projeto de Deus, ele já cumpriu. Mas como assim, pastor? Como ele já cumpriu? Porque ele já liberou na sua palavra. Quando o Senhor já falou,
significa que ele já cumpriu. A palavra do Senhor é a verdade e ele cumpre, ele vela por cumprir a sua palavra. Então, para Deus, o que ele falou já cumpriu, já se cumpriu. Então, essas promessas já estão, já, já são cumpridas, né? Já foram cumpridas porque o Senhor já liberou a sua palavra. Então, nós já temos a certeza de que vai acontecer. Né? Nós sabemos hoje o que vai acontecer no final. Nós somos aquele povo que sabe tudo o que vai acontecer no final. Olha que maravilha, olha que benção. Por quê? Porque o Senhor já disse, porque o nosso Deus já falou. E quando ele fala, quando ele promete, ele cumpre. Item 3.4, o templo do milênio. O templo do milênio. Em Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 a 46. Nós não vamos ler aqui, não preciso ler aqui com os irmãos, né? Mas os irmãos leem em casa, se quiser, também leia com os irmãos na igreja. Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 a 46, é muito importante, é muito interessante, que fala sobre o templo, fala sobre as dimensões do templo. Né? Temos uma descrição detalhada de como será o templo no milênio. Por sermos pré-milenistas, e como nunca existiu um templo com essas dimensões e características no decurso da história, ou seja, nunca existiu, entendemos que a única explicação plausível para esse texto de Ezequiel 40, versículo 1 a 46, é que se trata de uma edificação futura para o milênio. Essa edificação só seria possível com uma mudança drástica na topografia da Palestina, como nós já comentamos anteriormente, o que provavelmente ocorrerá conforme já vimos nos textos descritos. Então, meus amados, há muitas mudanças físicas que vão ocorrer durante o milênio, durante os 1000 anos, né? Então, são características físicas, nós vimos algumas, inclusive lá no estudo sobre a economia do milênio, né? Então, nós vimos que algumas coisas vão acontecer, né? Os corpos celestiais, como, por exemplo, a luz da lua, a luz do sol, né? Que vão brilhar com mais intensidade, né? Então, as águas, não haverá terra seca, não haverá terreno que seja infértil. Então, haverão grandes mudanças físicas no decorrer do milênio, que vai acontecer no milênio, no início do milênio, para o reinado milenar de Jesus Cristo. E para finalizarmos, vamos à conclusão, que diz assim: ao analisarmos as profecias bíblicas, a base de interpretação literal dos textos é a menos conflitante e que traduz um plano perfeito da obra divina em cada época ou era da história humana. É a forma de interpretação bíblica que nós usamos, que é a forma de interpretação literal. Ou seja, a Bíblia diz o que está escrito, né? É o que está escrito, é o que vale. Os estudos do milênio que vimos até aqui está sob um olhar do pré-milenismo, demonstrando cada fato importante do último e mais importante reinado sobre a terra. É o último reinado sobre essa terra e vai ser o reinado mais importante, que é o reinado dos 1000 anos de Jesus Cristo, né? Conforme até que Daniel viu, né? Daniel interpretou do sonho do rei, né? E Daniel interpretou lá sobre a estátua, sobre a vinda daquela pedra que vinha, né? Que destruía os reinos e que assumia o governo de toda a terra. Então, aqui é Jesus Cristo. Então, nós sabemos que todas essas coisas vão ocorrer. A garantia que temos de que todas estas coisas irão se cumprir está na ressurreição de Jesus Cristo. Para nós cristãos, meus amados, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é tão importante quanto a sua morte, apesar de que às vezes a gente falha. A gente falha em não comentar, em pregar, em anunciar tanto
a ressurreição quanto a morte. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, para nós cristãos, ela é tão importante quanto a morte de Jesus. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é que nos garante o cumprimento de todas estas outras promessas que foram feitas. E aí lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, diz assim, está aí o texto, né? Página 79. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina e vai implementar o reinado de 1000 anos nessa terra. Graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe, te dê uma aula abençoada com seus alunos. Fiquem à vontade, né? Tanto para usar esse vídeo, quanto também para entrar em contato conosco, caso haja alguma dúvida, alguma questão que os irmãos queiram tirar conosco. Que Deus abençoe a cada um e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.